Comunicação e mercado. Hipnose. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Sabe como pode aplicá-la? No mundo dos negócios, ela pode ser uma aliada? O Comunicação e Mercado de hoje tem o prazer de receber aqui nos estúdios o hipnoterapeuta Jason Marcílio. E a gente vai tentar explicar e desmistificar um pouco do que é a hipnose e fazer com que você que está em casa também compreenda um pouco melhor dessa arte que contribui muito com a mente humana. Jason, tudo bem? Muito prazer. Bom. Primeiramente, o que é hipnose, Jason? Bom, muita gente confunde hipnose com parte mística, talvez envolve até mesmo com religião, e na verdade não. Na verdade, a hipnose nada mais é do que um processo fisiológico do nosso corpo. Assim como a gente fica acordado e como a gente dorme, existe a hipnose, que é um meio termo. O nosso cérebro ele não está nem ativo, a ponto de estar acordado prestando atenção em tudo, mas também ele não está nas ondas que ele chega a dormir. Então ele fica nesse meio estado, então é o estado abaixo do de vigília. A partir desse estado, a pessoa consegue, ela mesma ou através de um hipnólogo, modelar, modificar a personalidade dela, os pensamentos dela, seja uma coisa rápida, por exemplo, que seja para, por exemplo, perder o medo, perder o medo de falar em público, por exemplo, perder o nervosismo, o estresse antes de fazer uma apresentação, então que é uma coisa rápida, uma coisa pontual, ou ela pode até mesmo fazer um tratamento para toda vez que for falar em público, por exemplo, perder esse receio. Né? Então é uma coisa que a gente consegue programar nossa mente e não tem nada de mais, não tem nada de místico, não tem nada de religião, nada mais é do que foco e imaginação. Então quando a pessoa ela se foca no seu interno, ela consegue acessar esse estado de transe, esse estado de hipnose, e a partir daí ela consegue fazer as modificações que ela quiser na mente dela. Sempre houve muito preconceito em relação a essa... Sim, sempre houve muito preconceito, porque ela começou a ter viés de ciência há mais ou menos 150 anos atrás, certo? Então, antes disso, o pessoal utilizava a hipnose para entretenimento de palco, né? O pessoal até chamava eles de charlatões, eles usavam essa parte mística para não descobrir como a hipnose era feita. Porque a hipnose é uma coisa muito simples de ser feita, de ser aplicada, então assim, não precisa de nenhum conhecimento esotérico nem nada demais, é um processo simples. Não precisa ter o dom da hipnose? Não precisa ter o dom da hipnose, negativo. Você pode simplesmente ir estudando, você vai conhecer os processos fisiológicos do corpo e você consegue fazer a hipnose com essa pessoa, né, com qualquer pessoa. Então, há tempos atrás, esses charlatões, eles usavam essa parte mais mística, aquele clássico do turbante, do relógio, que fazia, agora você vai ficar com sono, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então acabava esse ar místico, o pessoal começou a ficar com receio, porque nem sempre eles utilizavam essa hipnose, essa parte mística só para entretenimento, né? Então eles usavam para botar medo, para fazer tipo, você vai fazer alguma coisa que você não quer, eu vou obrigar você, vou controlar a sua mente, né? Então muita gente hoje em dia ainda pensa que hipnose é controle de mente, que hipnose é essa parte mística, por causa desses charlatões de antigamente. Então, depois disso, começou a se trabalhar com hipnose. Até Freud utilizou durante um tempo, nos seus tratamentos de psicanálise, a hipnose, né? Então, ela começou a evoluir e depois que Freud morreu, a hipnose ela ficou um pouco em stand-by. Então, depois de um tempo, nasceu o Dave Elman, nasceu o Milton Erickson, que são pessoas importantes na hipnose, no mundo da hipnose hoje em dia, que eles nasceram ali em 1920, eles morreram mais ou menos em 1950, 1980. Então, a hipnose, como a gente vê hoje, ela é muito recente. A hipnose que ela traz resultado, que ela elimina traumas, que ela auxilia nas vendas, por exemplo, na hipnose conversacional. Hipnose de forma de terapia mesmo. Como forma de terapia mesmo, ela é relativamente recente, as técnicas e tudo mais. Como é que é a formação do terapeuta hipnótico? Ou do hipnoterapeuta? Como é que é a formação dele? Hoje em dia não existe faculdade, né? Não existe faculdade de hipnose, não existe nada do gênero. Então, hoje em dia, se a pessoa quer se tornar um hipnoterapeuta, ele tem que fazer uma série de cursos, cursos livres, né? E o grande problema desses cursos é que, na verdade, um curso ele vai ensinar um tipo de abordagem. Então, você tem que fazer uma série de cursos para trabalhar todos os tipos de abordagem e, a partir daí, conseguir trabalhar com todos os problemas possíveis. Mas, por exemplo, se a pessoa só quiser aprender, por exemplo, hipnose para entretenimento, por exemplo, para um churrasco de família, fazer alguma brincadeira, ou até mesmo, a gente faz isso na praça, tem piquenique coletivo, tem esse pessoal que se reúne de vez em quando, a gente vai lá e apresenta para o pessoal gosta de brincar bastante com a hipnose, né? Então, quanto a isso, a pessoa pode fazer um curso mais simples, tem gente até que consegue fazer através da internet e entender isso, porque como eu falei, não precisa de dom, não precisa de nada demais, é simplesmente
a entender os processos físicos do corpo e a partir daí conseguir aplicar a hipnose nessa pessoa. Por que tu resolveu levar a hipnose para o lado terapêutico e trabalhar profissionalmente? Porque hoje tu atua como profissional da área. Isso, exatamente. Quando eu aprendi hipnose, eu me espantei muito com as possibilidades que ela poderia ter, né? Então, assim, é uma série de possibilidades mesmo, desde uma pessoa simplesmente se divertir, quanto tratar depressão, quanto tratar síndrome do pânico, então uma série de coisas. Então no início eu fazia só realmente essa parte das brincadeiras mesmo, então eu brincava com o pessoal, mostrava para eles os poderes que a mente deles tem e a partir de momentos me surgiu a chance de fazer um curso de hipnoterapia, no qual eu fiz, e depois surgiu também a oportunidade de eu tratar uma amiga minha. E eu fiz o tratamento e eu percebi que era um problema que ela estava tendo fazia muito tempo. Ela já ia há quase um ano em psicólogos e ainda o resultado estava devagar. E quando eu fiz esse tratamento com ela, eu fiz só uma sessão e ela parou de ir no psicólogo, porque ela já conseguiu se tratar o suficiente a voltar a vida dela a ser normal, com apenas uma sessão de hipnose. Né? Então eu percebi a partir daí que a hipnose era muito mais potente do que eu imaginava que ela fosse. Né? Então ela consegue realmente trazer resultados, consegue trazer resultados permanentes para a vida da pessoa. Não é uma coisa do tipo, daqui a uma semana volta, daqui a um mês volta. Não, essa pessoa já tratei faz 2 ou 3 anos e até hoje ela me fala que a vida dela mudou completamente e não retornou nada. A hipnose, ela reprograma a mente? Ela tira o trauma como se a mente pulasse aquele trauma Isso, exatamente, porque o que acontece? A nossa mente ela funciona bem similar a um computador. A gente só consegue se focar em uma coisa ao mesmo tempo. Né? Muita gente fala, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade não, no máximo que as pessoas conseguem é trocar o foco dela mais rápido do que outras pessoas. Né? Mas basicamente a gente só consegue fazer uma coisa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando a pessoa aprende a dirigir, é muito difícil trocar marcha, a pessoa tem que ver, apertar a embreagem, puxar a marcha, apertar a embreagem, outra marcha. Então, se a pessoa fosse se focar sempre nisso, o cérebro não conseguiria conversar, prestar atenção na estrada, então ele achou uma maneira de reverter isso. Ele coloca no que a gente chama hoje de piloto automático. Né? Então todo mundo fala, eu estava no piloto automático, eu passei numa lombada e não percebi, eu estava conversando no telefone, não sei se tomei uma multa ou não. Então esse é o piloto automático. O cérebro começa a fazer coisas automaticamente para que você possa se focar em outra coisa. Então, por exemplo, quando a pessoa tem um trauma, às vezes ela sofreu um acidente de carro, ou ela tem um trauma de falar em público, ou ela tem uma depressão, por exemplo, isso normalmente o que é? O cérebro da pessoa, ele reage de acordo com experiências passadas. Então foi um trauma que ela teve, foi uma série de eventos com sentimentos ruins, digamos assim, né? Então toda vez que ela vai falar em público novamente, o cérebro dela puxa as informações de quando ela foi falar em público uma vez, que ela se sentiu mal. Então a segunda vez o cérebro falou, a primeira vez que eu falei eu me senti mal, então eu tenho que me sentir mal agora também, porque eu me senti da primeira vez. Na terceira vez ele só vai se sentir mal sem saber por quê. Na quarta vez ele vai começar a trazer esse sentimento porque ele acha que toda vez que fala em público ele tem que se sentir mal. E, na verdade tudo isso é decorrente de uma experiência anterior que ela teve. Então a hipnose a gente faz o quê? A gente volta nessa experiência que é a famosa regressão, não regressão de idade, não regressão das vidas passadas, né? É regressão de idade. Depois eu quero que tu responda justamente essa pergunta, a diferença da hipnose para regressão de idade. Certo. Então, a gente faz essa regressão de idade, né, que muita gente confunde achando que a pessoa volta para o passado. Né? Na verdade, isso não acontece, né? Não é uma máquina do tempo, digamos assim. Na verdade, é o passado que volta para a pessoa no presente. Então, o passado ele vai voltar, ela vai reviver aquele trauma, é diferente de lembrar do trauma. Tá? Muita gente lembra desse trauma, mas qual é a diferença de reviver? Quando você está na hipnose, aquele trauma, aquele problema que você teve, ele volta na mesma intensidade como se você estivesse vivendo aquele trauma novamente. Certo? Então, por exemplo, um acidente de carro, todos os sentimentos ruins, digamos assim, que você teve naquele acidente de carro, você acaba revivenciando isso na hipnose. Só que é uma fração de segundos, é muito rápido, porque com a hipnose a gente já faz o tratamento, já substitui esse sentimento por um sentimento normal, por um sentimento bom. Então, por exemplo, assim, quando você lembra do acidente de carro, você acaba tendo aquele sentimento ruim de bater, né, e tudo mais. E depois da hipnose, quando você vai lembrar do sentimento do carro, a gente simplesmente substituiu o sentimento ruim, né? Então simplesmente a pessoa vai lembrar e vai ser como se ela tivesse ido na padaria, como se ela tivesse de forma totalmente consciente, porque muita gente acha que a pessoa acaba entrando inconsciente ou fica apagada durante o tratamento. Não, totalmente consciente. Então quando a pessoa está em transe, por mais que na televisão, por mais que até às vezes no YouTube, pessoas que gostam desse tipo de
de conteúdo, as pessoas acham que tipo, a pessoa está de olhos fechados, está com o corpo relaxado, ela está apagada, ela está dormindo. Na verdade não, a todo momento ela está consciente, tudo que as pessoas estão falando em volta, ela está ouvindo, qualquer toque que é feito nela, toque no ombro, ela percebe, se tiver um cheiro no local, ela percebe esse cheiro também, ela está completamente acordada. Então ela está naquele estágio, ela não está totalmente acordada, totalmente ativa, prestando atenção em tudo, e ela não está dormindo. Ela está naquele estágio de relaxamento, aquele pré-sono, digamos assim, né? Quando você está quase dormindo, mas você ouve alguém entrando no quarto, né? Você ouve se alguém se mexer, então você não está dormindo, seus sensores ainda estão te respondendo, né? A visão, a audição, tudo mais, você só está num estado muito relaxante. A hipnose é isso, a hipnose ela é extremamente relaxante. Alguns estudos dizem que 15 minutos em transe equivale a 4 horas de sono, né? Não aquele fisiológico que o corpo precisa para descansar, mas a sensação de 4 horas de sono. Então a pessoa normalmente quando ela sai do transe, ela volta, ela está se sentindo muito bem, muito renovada, como se ela tivesse acordado pronta para fazer qualquer coisa durante o dia. A diferença da hipnose para a regressão de idade? Rapidinho. Na verdade as duas são a mesma coisa. A regressão de idade ou regressão para vidas passadas, né, que são duas coisas diferentes, elas são uma técnica utilizada na hipnose. Tá? Então, por exemplo, assim, a regressão de idade nada mais é do que a gente traz o passado da pessoa para o presente, ela revive aquilo, e as vidas passadas, muita gente acredita em vida passada, né? Então vai da crença de cada um, mas cientificamente falando, vidas passadas nada mais é do que a mente encontra uma metáfora, digamos assim, para todos os problemas que ela está tendo. E ela joga nessa vida passada. Então, quando alguém volta para essa vida passada, nada mais é do que uma imaginação dela, certo? Criando uma nova vida onde ela tem todos os problemas da vida atual. Então, a gente consegue tratar a vida passada, certo? E a gente fala assim, por exemplo, tu não precisa mais sofrer de síndrome do pânico, porque tu sabe que síndrome do pânico é um problema que tu tinha na outra vida. Né? Então, agora não precisa mais. Então, é a maneira que a mente encontra de jogar os problemas numa terceira pessoa, digamos assim, para ela conseguir se livrar desse problema. Então, mesmo a regressão para outras vidas, né, vidas passadas, não é considerado nada a ver com religião e nada do gênero. Mas tipo intervalo comercial, Jason, a cidade de Criciúma e região tem vivido um número aí que é alarmante, inclusive preocupante, preocupa as autoridades locais, que é o número de suicídio na cidade. Sim. Até que ponto a hipnose pode ajudar esse tipo de pessoas que têm esse perfil? A hipnose ela auxilia muito esse tipo de perfil, né? Porque a gente consegue reprogramar. Normalmente as pessoas suicidas elas têm pensamentos conflitantes, um pensamento que quer viver e o pensamento que quer tirar a própria vida. Né? Então esses pensamentos eles estão brigando e no momento que ela comete suicídio é quando os pensamentos que quer viver são mais baixos do que o que quer morrer, né? Do que quer se autoexterminar, como a gente chama. Então a hipnose a gente vai lá e modifica isso, modifica todas as experiências, porque normalmente a pessoa que pensa em suicídio, ela não consegue, digamos assim, pensar no futuro. Ela não vê futuro para ela, ela acha que acabando agora é a melhor coisa que ela tem para fazer. E com a hipnose não, a gente mostra todo o futuro que ela pode ter, todos os sentimentos que ela esqueceu que ela tem dentro dela. Então a gente trabalha muito com o sentimento. A hipnose a gente trabalha com substituição de sentimento. Então, quando tu faz alguma coisa, tu se sente mal, a gente substitui esse sentimento e a partir de agora começa a se sentir bem. Então daí a partir daí ela percebe que talvez o autoextermínio não seja a resposta, ela consegue ver que ela tem um futuro, talvez que se ela pensasse um pouco diferente ela conseguiria fazer a vida dela melhorar muito ou realizar um sonho que ela tinha e tudo mais. A gente vai ao intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho, daí para tratar de um assunto que é a hipnose voltada para o mundo dos negócios. Até que ponto esse tipo de terapia pode contribuir para você que quer empreender, ou é empreendedor, ou é gestor, ou é mesmo funcionário e quer fazer mais, conhecer um pouco mais da mente, que é uma forma que é muito difícil de desvendar, né? A mente humana é muito difícil de desvendar. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre a hipnose no mundo dos negócios. Comunicação e mercado. Na Fisk, seu futuro não tem fronteiras. A rapidez do Speed com a interatividade do CyberFisk. Seus sonhos acontecem. Vem pro mundo. Vem pra Fisk. Descubra o extraordinário. A Bourbon completa seu jeito de dirigir. Mais acessibilidade. Conheça os descontos exclusivos dos carros para pessoas com necessidades especiais.
Carro amigo. Só a Bourbon disponibiliza um carro reserva enquanto você faz a manutenção do seu Peugeot. Emotion Drive. Surpreenda-se. Faça o Emotion Drive na Bourbon e experimente como é incrível dirigir um Peugeot. E na Bourbon você tem tudo com as melhores condições. Aproveite, vem pra Bourbon. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Comunicação e mercado. O Comunicação e Mercado está de volta e nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Litoral Sul o hipnoterapeuta Jason Marcílio. No primeiro bloco nós falamos sobre a hipnose, desmistificamos um pouco dela, falamos onde a gente pode usar ela no nosso dia a dia e também na nossa vida pessoal. E eu quero aproveitar a experiência do Jason para a gente falar um pouco mais da importância da hipnose e como a gente pode utilizá-la no mundo dos negócios. Mas antes, Jason, duas perguntas antes de entrar nessa questão que envolve o mundo dos negócios. Primeiro, a medicina e a hipnose. A medicina já aprovou a hipnose? E a segunda pergunta, por que a mente humana é tão difícil de ser desvendada? Bom, respondendo a primeira pergunta, sim, a medicina já comprovou, já tem bastantes estudos científicos que comprovam duas coisas. O estado hipnótico ele é real, a pessoa realmente entra no transe, né? Não é alguma coisa fictícia, não é placebo, como muita pessoa acha, né? Tem gente que acha assim, não, eu preciso acreditar para funcionar. Não, não precisa. Só precisa querer entrar em transe. Se a pessoa quer, não, eu quero entrar em transe, ela entra. Né? Então é impossível a gente forçar alguém a entrar em transe, porque é um processo que a própria pessoa faz. Então a medicina já conseguiu comprovar que sim, a gente consegue entrar nesse estado. E o segundo que a medicina já comprovou é que a gente consegue remover dores através da hipnose. Então ela conseguiu ver que a gente consegue cortar essa ligação que o cérebro tem com a dor, certo? Então a dor ainda está ali, o machucado, o problema é que ela ainda está ali, só o cérebro não está interpretando esses sinais como dor. Então a pessoa consegue, talvez se seja uma dor crônica, por exemplo, passar alguns dias sem essa dor, ou se for uma dor que precisa de um médico, coisa assim, ela consegue segurar essa dor até chegar num tratamento adequado, específico, não precisa sofrer com aquilo. E a mente humana, ela é tão difícil de entender porque realmente cada mente é uma coisa diferente. Até mesmo muitas coisas da psicologia, muitas coisas da hipnoterapia são, digamos, difíceis de se provar, de se comprovar, porque cada mente reage de uma maneira diferente. Então, cada tratamento que eu faço, cada coisa que a gente faz, são completamente diferentes. Cada mente, a gente pode dar exatamente a mesma sugestão para uma pessoa e ela é interpretada de maneira completamente diferente. Porque cada pessoa, a nossa mente, ela é baseada em todas as experiências que a gente teve. Então, até mesmo se são irmãos gêmeos, por exemplo, a mente dos dois são completamente diferentes, porque um talvez sente que o outro teve mais carinho do pai, ou um se sente mais rejeitado. Então, cada mente vai ser interpretada de uma maneira diferente. Pode ter a mesma família, pode ter a mesma escola, tudo mais, mas cada mente se desenvolve diferente. Por isso que é tão complicado a gente entender a nossa mente, porque ela é baseada em experiência. Então, cada experiência que a gente tem, cada porta que a gente abre, cada janela que a gente fecha, tudo isso contribui para a nossa experiência. Então, é por isso que é tão difícil a gente conseguir comprovar algumas coisas, ou até mesmo falar, funciona isso ou não, em mentes tão diferentes. Por isso que coisas que toda mente funciona, como por exemplo a hipnose ou alguns outros tratamentos psicológicos, realmente assim, todas as mentes elas funcionam porque todas elas têm a mesma base. Todo mundo dorme, certo? Todo mundo fica acordado. Então tem então isso é geral do corpo. Então o transe também é real. A partir daí a gente consegue comprovar isso. Mas por isso que alguns tratamentos são tão difíceis, porque muita da nossa mente se baseia nas nossas experiências. No mundo dos negócios, onde a gente pode aplicar a hipnose? A hipnose ela é muito utilizada hoje em dia, o que a gente chama de hipnose conversacional. A hipnose conversacional, ela não é a hipnose clássica que todo mundo vê, que a pessoa fecha os olhos e apaga e tudo mais. A hipnose conversacional é uma série de conversa que a gente faz, porque a hipnose nada mais é do que conversa, né? Então, não tem nenhum toque, não tem nada demais na pessoa, é só conversa. As pessoas vão conversando e a outra pessoa fica entre transe e é hipnotizada. Na hipnose conversacional, né, que é a diferença dessa clássica, são uma série de gatilhos que a gente ativa, por exemplo, para fazer a pessoa comprar o teu produto. Né? Tu não está manipulando aquela pessoa, é diferente disso. Você está influenciando. Toda vez que ele fala, essa pessoa ela é influenciadora, na verdade, ela está utilizando da hipnose, mesmo que ela não saiba, para conseguir fazer as pessoas comprarem o produto dela, aceitarem um serviço ou coisas assim. Normalmente, são técnicas. Isso, são técnicas, exatamente. Então, por exemplo, se a pessoa já é mais conhecida, ela está usando da influência dela para conseguir vender. Agora, por exemplo, se você está vendendo um produto novo, se você ainda não é conhecido no mercado,
como fazer para os clientes comprarem, né? Tanto é que o pessoal fala, tal pessoa tem habilidade com vendas. Na verdade não, na verdade aquela pessoa, mesmo que ela não saiba, ela consegue usar as palavras certas, ela consegue evocar os sentimentos certos para fazer a hipnose conversacional e convencer o cliente que ele precisa daquele produto, mesmo que talvez ele não precise naquele momento, ou que ele estava pensando em puxar de um concorrente, coisa assim, mas ele acaba tendo o que a gente chama de rapport, né? Que ele acaba gostando do vendedor, ele acaba se encontrando com o vendedor, né? Tem aquela empatia com o vendedor, e o que o vendedor fala parece fazer sentido, né? E tudo isso é através da hipnose. Então a gente utiliza até, para quem quiser aprender, por exemplo, assim, são umas dicas, a gente utiliza 3 palavras para hipnose conversacional. Imagine, o como e o porquê. Né? Então assim, o imagine é o sentimento que a gente quer que a pessoa sinta quando ele for comprar o produto. Né? Por exemplo, assim, se fosse um produto para queda de cabelo. Imagina agora o teu cabelo não caindo mais e crescendo e tudo mais. Como? O como é quando tu introduz o teu produto. Como que tu vai fazer isso? Através desse produto aqui que eu tenho, que ele faz, auxilia no oxigenamento do couro cabeludo, né? Auxilia o cabelo ficar mais forte. Porque fazendo isso vai ficar muito mais bonito, as pessoas vão gostar. Então a gente utiliza essas 3 palavras. O imagine, a gente evoca aquele sentimento que a pessoa quer sentir, né? O como dá o caminho. O como dá o caminho, o meu produto, e o porquê reforça o motivo de ela comprar esse produto. Né? Claro, eu estou falando assim de uma maneira que se torna muito simples, mas utilizado num diálogo correto, escrito da maneira correta, né? Pensado da maneira certa, isso aumenta muito a taxa, muita taxa de vendas. Com certeza. Os grandes executivos, eles chegam ao topo da empresa, né? E ali vem um grande problema, que é o harmonizar a vida profissional com a vida pessoal. Eles querem, a empresa exige muito, mas ao mesmo tempo eles querem ter uma qualidade de vida, uma vida familiar ou mesmo pessoal, uma certa, né, proporcionando uma qualidade. A hipnose pode ajudar nesse sentido? Onde é que pode contribuir aí esse tipo de terapia? Sim, a hipnose ela auxilia muito, como eu comentei, a hipnose, a gente trabalha com sentimentos. A gente consegue simplesmente eliminar completamente um sentimento da pessoa, né? Então, por exemplo, assim, muita gente chega lá na clínica estressada, ansiosa, por exemplo, porque não consegue trabalhar direito, porque está sempre pensando no futuro, sempre vai dar problema, ou pode isso, eu não estou conseguindo conciliar. E a hipnose a gente faz o quê? A gente consegue filtrar esses sentimentos. Não, esse sentimento de ansiedade tu só sente quando está no trabalho, certo? Vamos reduzir esse sentimento e vamos deixar somente no trabalho. Quando você chegar em casa, todo o estresse, tudo que você está sentindo, vai embora. A gente consegue eliminar deixando ele vinculado ao trabalho. Então, quando você vai chegar em casa, você vai estar relaxado, você vai conseguir aproveitar a sua família, vai conseguir aproveitar um passeio, sem ficar com esse sentimento da empresa e tudo mais. Então, a gente consegue fazer essa separação, né? E até mesmo remover estresse, remover ansiedade, para nem no trabalho nem em casa a pessoa ter esse sentimento ruim que basicamente é isso que atrapalha as pessoas de crescerem. Seja uma empresa de ir para frente, seja um funcionário de crescer dentro da empresa, é a nossa mente que atrapalha. É a nossa mente que diz, não é possível fazer isso, não é possível. Mas por que não é possível? Porque a nossa mente está dizendo. Se a nossa mente não dissesse isso, a gente conseguiria chegar ao máximo possível e talvez até ultrapassar aquilo que a gente achava que não era possível fazer. Tudo fruto da nossa mente. Um problema nas empresas é o rendimento, né? E não rende fruto também da distração. Sim. E um dos vampiros do tempo que é chamado aí são os celulares, os smartphones com seus aplicativos, né? Que eles roubam muito tempo. Dá para trabalhar na terapia, na hipnose, essa questão que envolve a produtividade da empresa a partir do momento que existe um tratamento coletivo entre funcionários e tal, ou a hipnose trabalha o indivíduo, a pessoa? Ou dá para trabalhar de forma coletiva isso? Não. Dá para trabalhar de forma coletiva. É claro, quando a gente trabalha indivíduo por indivíduo, é muito melhor, porque como eu comentei, as mentes da pessoa, cada mente é uma mente separada, né? Então ela se diferencia bastante, mas a gente consegue fazer num trabalho em grupo, por exemplo, né? Para a gente aumentar a motivação, para a gente aumentar os objetivos das pessoas, né? Porque uma coisa que as pessoas confundem muito, principalmente os gestores, eles acham que motivação é um sentimento fixo, né? Então, por exemplo, assim, como algum outro sentimento, como uma felicidade, coisa assim, na verdade não. A motivação, ela é tão passageira quanto qualquer outro, né? Exatamente, como qualquer outro sentimento. Ela acaba muito rápido, então normalmente o pessoal pensa, vou fazer uma palestra com alguém que vai estimular e tudo mais, estimula, passa uma semana, o pessoal volta à mesma produtividade. Por quê? Porque apesar de eles se estimular, terem sido estimulados,
a autoestima levantou, só que em uma semana ela já desgastou, porque o ambiente continua igual, porque o método de pensar da pessoa continua igual. Então, através da hipnose, a gente consegue fazer a pessoa simplesmente pensar de uma maneira diferente no mesmo ambiente. Né? Então, ela consegue pensar de uma maneira diferente para render mais, se motivar. Ela sabe que se ela pensar diferente, ficar mais motivada, ela pode crescer dentro da empresa e a partir daí a gente faz todo um trabalho. Por exemplo, eu já auxiliei um time de futebol americano, né? Então na área de esporte, a eles aumentar a produtividade, eles conseguirem segurar mais a bola, conseguir correr mais sem se cansar. Então foi um trabalho feito em grupo. Né? Quando o trabalho ele é feito individual, ele fica muito mais potente, que a gente consegue ver o problema que cada pessoa está enfrentando. Né? Mas no caso de um grupo não tem problema, a gente consegue ver o grupo como um todo, e o grupo normalmente ele é uma unidade. Né? Cada pessoa representa um movimento, alguma coisa assim, um ideal, que no final todo o grupo representa isso também. Então a gente consegue modificar os indivíduos para o grupo responder de uma maneira diferente. Tu atua em clínica? Atende Isso, em atua em clínica? Exatamente. Onde funciona? Onde é? E funciona aqui no edifício Paternon. Quem quiser, eu trabalho com hora marcada. Posso deixar meu telefone? Pode, óbvio. Faço questão. Para quem tiver interesse, eu trabalho através do WhatsApp 48 99906 0699. Dá para reprogramar a mente. Dá para reprogramar a mente, com Então certeza. dá para fazer cada vez mais as pessoas mais felizes. Mais felizes, esse é o meu objetivo. Tirar da mente traumas, medos. Tira traumas, medos, receios, achar que não é possível. A gente tira tudo isso e deixa só os sentimentos bons. Que a pessoa ela tem uma vida completamente diferente. Muita gente me fala que renasce depois das sessões, porque é um sentimento extremamente incrível. Legal. Bacana. Espero que eu possa ter contribuído com comunicação e mercado para essa nova terapia aí, nova. É recente, Sim, né? Dá para dizer que é nova. Tirar um pouco do preconceito dela Isso, e contribuir exatamente. para que as pessoas tenham cada vez mais a possibilidade de tratamento e, obviamente, buscar a sua felicidade, seja ela na vida pessoal ou mesmo na área dos negócios. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Show de bola. E nós ficamos por aqui agradecendo a sua audiência e querendo muito que você continue com a TV Litoral Sul, Canal 20. Vem aí um novo programa feito com carinho para você. Comunicação e mercado.